avó inocente é traída pela amante traiçoeira que tenta roubar sua pensão em golpe chocante. Maria sempre foi a âncora da família. Com suas mãos calejadas e um sorriso fácil, criou seus filhos em uma casa pequena e colorida, enfeitada de flores e histórias de amor. Todos no bairro a conheciam. Era a avó que sempre tinha um café fresco na chaleira e bolinhos quentinhos no forno. Mas mesmo a doçura de Maria não poderia proteger seu coração da traição. Recentemente, Luana, a jovem amante de seu filho, começou a frequentar a casa com uma frequência inquietante. Os olhares de desconfiança de Maria tornavam-se mais comuns. Luana era linda, com um jeito sedutor que desarmava qualquer um. Maria, na ingenuidade de seu amor maternal, a recebeu de braços abertos, acreditando que a garota poderia trazer felicidade a seu filho. Uma manhã, enquanto saboreava seu café fumegante, Maria notou o comportamento estranho de Luana. Ela a abordou com uma frieza inexplicável, como se estivesse planejando algo. O coração de Maria disparou. O que será que essa menina está tramando? Pensou, sentindo um nó na garganta. As semanas passaram e a tensão pairava no ar, como uma névoa densa que nunca se dissipava. Luana sutilmente foi minando a confiança de Maria, manipulando conversas e criando desavenças. Uma noite, enquanto organizava as coisas na sala, Maria encontrou documentos estranhos, com anotações e números que não faziam sentido. Algo estava muito errado. Maria não conseguia acreditar que a jovem que ela havia acolhido poderia estar tramando um golpe para roubar sua pensão. O marejar dos olhos de uma avó que dedicou sua vida a cuidar dos filhos agora transbordava em lágrimas de dor. A confiança que havia depositado em Luana parecia ter sido arrancada, deixando só um vazio gélido e traiçoeiro. E de repente, tudo ficou claro. Luana queria mais do que seu amor. Ela queria sua liberdade financeira. Um jogo ardiloso, onde cada movimento de Maria poderia custar não apenas sua estabilidade, mas toda a essência de sua dignidade. A temperatura do ambiente tornou-se insuportável. Os sorrisos agora eram substituídos por olhares de espionagem e desconfiança. Como poderia alguém, sob o mesmo teto, se voltar contra ela? Com o coração pesado, Maria sabia que precisava decidir. Confrontá-la em busca da verdade poderia significar abrir uma caixa de Pandora. Contudo, se não o fizesse, estaria permitindo que Luana a destruísse sem sequer lutar. Mas o dilema a consumia. Até onde ela ia para proteger o que ainda tinha? E o que realmente significava ser família? Com essas questões gritando em sua mente, Maria se preparava para o confronto, sem saber que a revelação sobre Luana poderia mudar tudo. E no fundo, uma esperança ainda pulsava. A possibilidade de que, com amor e coragem, ela poderia recuperar não só sua dignidade, mas também o que há de mais precioso em sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria respirou fundo, o nó na garganta quase a sufocando, quando decidiu que era a hora de confrontar Luana. Mal sabia que aquilo seria apenas o início de uma tempestade. A sala estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio na parede e o cheiro de café fresco que preenchia o ar. Com as mãos trêmulas, ela chamou Luana. Precisamos conversar. Luana apareceu à porta, um sorriso radiante no rosto. Oi, Maria, tudo bem? Sua voz doce soou como veneno. Maria sentiu um arrepio. Não está tudo bem. O olhar de Luana se foi, mas rapidamente se reinventou com um desdém disfarçado. Sobre o que você quer falar? Eu estou ocupada. Luana começou a sair, mas Maria a deteve. Eu encontrei os documentos. O que você está realmente planejando? Um silêncio pesado pairou no ar. Então Luana soltou uma risada, mas não era uma risada normal. Era uma risada que reverberava com algo sinistro, quase como se estivesse se divertindo. Ah, você descobriu! E agora, Maria? Nesse momento, Maria sentiu uma onda de frio atravessar suas veias. Por que você está fazendo isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. Luana aproximou-se, seus olhos brilhando. Porque as coisas não são exatamente como você pensa. Você nunca parou para olhar para a verdade, não é? Maria ficou paralisada. O que ela queria dizer com isso? Você não é a única que tem segredos, minha querida. E o seu filho, ele não é o que parece. O coração de Maria parou por um momento. O que você quer dizer? Luana sorriu, um sorriso que deixava claro que estava prestes a revelar algo devastador. Vamos apenas dizer que a família perfeita que você acha que tem é uma ilusão. Seu filho, ele tem um passado sombrio e eu estou aqui para ajudá-lo a se livrar dele. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Seus filhos sempre foram a luz da sua vida. Como poderiam ter um lado obscuro que ela nunca notou? As palavras de Luana dançavam em sua mente, tentando pegar e decifrar cada uma delas. Do que você está falando? Ele pode estar em apuros e não é a primeira vez. Nossos encontros não são apenas sobre amor, querida. Há muito mais em jogo. Maria ficou sem ar quando uma luz se acendeu. Você está ameaçando meu filho? Estou apenas tentando salvá-lo. E talvez, só talvez, eu precise da sua pensão para mantê-lo fora de problemas. Mas não se preocupe, Maria. Você pode me ajudar a salvá-lo. Então um barulho estrondoso irrompeu da porta da frente. Maria, com o coração acelerado, virou-se para ver um grupo de policiais entrando, parecendo à procura de algo ou alguém. O chão sob seus pés pareceu ceder. O que está acontecendo? Estamos aqui em busca de um fugitivo, um policial gritou. Maria pensou imediatamente em seu filho. Meu filho não fez nada. Ele não é um criminoso. Luana apenas sorriu, divertida com o caos. Bem, você pode ter uma surpresa, Maria. A verdade vai doer. O ar ficou denso. Maria alternava entre a fúria e a impotência. O que mais esta jovem poderia ter escondido?
E então tudo fez sentido. Luana não era só uma amante traiçoeira. Ela era uma peça central em um jogo muito maior, onde a vida de seu filho estava em risco. Você não pode deixar isso acontecer, Maria gritou. Mas Luana se virou e, com um gesto desprezível, desapareceu no corredor, deixando para trás a confusão que viria a seguir. As perguntas rugiam na mente de Maria. A única coisa que ela sabia era que a luta estava apenas começando e a verdade seria mais devastadora do que ela. Jamais poderia imaginar. Maria estava em um turbilhão de emoções. O peso das palavras de Luana ainda a atormentava, enquanto os policiais circulavam pela sala. O som do batimento cardíaco ecoava em seus ouvidos, misturando-se ao murmúrio dos agentes que discutiam algo em voz baixa. Ela precisava agir rápido. Mas o que poderia fazer? O pensamento de seu filho envolto em problemas a paralisava. De repente, um oficial se aproximou e chamou sua atenção. Maria, você conhece alguém chamado André? Um frio cortante atravessou suas veias. André era seu filho, sempre tão amoroso, sempre tão correto. Sim, ele é meu filho. O que aconteceu? A voz de Maria saiu mais alta do que pretendia, e olhares curiosos se voltaram para ela. Temos informações que ele pode estar envolvido em um esquema perigoso. Precisamos que você nos ajude a esclarecê-lo. Um nó se formou na garganta de Maria. O que estava acontecendo? Apenas o que você já sabe. Nós precisamos ir até ele. O próprio André pode ser a chave para resolver um caso maior. O policial parecia impassível, mas Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O filho dela, a luz na escuridão, envolto em uma trama obscura. Não, isso não pode ser verdade. Ele não faria isso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto a negação tomava conta dela. Luana apareceu novamente, dessa vez com um olhar que misturava prazer e ódio. Está vendo, Maria? A verdade sempre aparece e você não pode escapar do que a sua família realmente é. Suas palavras eram venenosas, cada sílaba um golpe direto no coração de Maria. Cale-se! Maria gritou, mas a raiva não foi suficiente para abafar seu desespero. Olhou novamente para o policial e, ao fazê-lo, notou algo que a fez perder o fôlego. O braço do agente estava coberto de tatuagens e uma delas era um símbolo que ela reconhecia. Era uma marca que André tinha feito anos atrás, depois de uma fase conturbada em sua vida. Esse símbolo, onde você o viu? Maria perguntou, a voz trêmula. O policial hesitou. Isso é uma das marcas que temos nos relatórios de gangues locais. Sabemos que ele estava se envolvendo com pessoas erradas. O mundo de Maria virou de cabeça para baixo. Como podia não ter percebido? Que lado de seu filho ela não conhecia? Luana parecia se alimentar do sofrimento dela. Eu avisei que a família perfeita era uma ilusão, Maria. Você me deu as respostas que eu precisava para ajudá-lo. E agora tem uma proposta ao seu filho para que ele se salve. Ou talvez a gente se salve. Ela piscou, como se escondesse algo ainda mais sombrio. O que Luana realmente queria? Maria
nunca se sentiu tão perdida. O vazio que outrora era preenchido pelo amor e carinho, agora estava tomado por um desespero insuportável. Mas antes que pudesse processar tudo, a porta da frente se abriu e uma mulher entrou. Seus olhos eram familiares e foi como se um raio tivesse atravessado a sala. A mãe de Luana? Maria murmurou, incrédula. A mulher olhou diretamente para Luana e por um instante o tempo parou. Você! Gritou a mãe. Por que você não me contou a verdade? Todos na sala pararam e o silêncio tenso tomou o espaço. Maria sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Mas ainda havia algo que não fazia sentido. Luana trocou olhares significativos com a mãe, e então Maria soube que a revelação estava prestes a destruir tudo. A tensão era palpável e a verdade pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. O que mais estava escondido? O que Luana realmente planejara? E qual era a conexão entre mãe e filha e tudo o que estava acontecendo? A angustiante dúvida permeava a mente de Maria. Uma tempestade se formava e ela estava no olho da furacão, sem saber que a vida de sua família estava prestes a mudar para sempre. As palavras da mãe de Luana cortaram o ar como uma faca. Todos os olhares se fixaram na mulher que agora ocupava o centro da sala. Maria, ainda atordoada pela revelação, sentiu seu coração acelerar. Você conhece essa jovem? A pergunta saiu como um sussurro, mal conseguindo ser ouvida acima do barulho da confusão. Claro que sim! A mãe de Luana gritou, sua voz carregando uma mistura de fúria e frustração. Mas você está prestes a descobrir que há muito mais nessa história do que você imagina. Maria sentiu uma onda de angústia. O que ela queria dizer com isso? O que mais poderia estar escondido? Luana, pela primeira vez, parecia vulnerável. Ela trocou olhares nervosos com sua mãe e, em um momento, Maria notou um tremor em suas mãos. Mãe, por favor, Luana murmurou, mas a mulher a ignorou. Enquanto isso, os policiais continuavam a observar a cena, sem saber que um desenrolar ainda mais inesperado estava prestes a acontecer. Essa menina, a mãe de Luana começou apontando um dedo acusador. Só está aqui para se aproveitar dessa situação. Você em algum momento já se questionou sobre o que realmente acontece entre ela e seu filho? As palavras da mulher pareciam estar impregnadas de verdade. Maria sentiu o estômago se revirar. O que você está dizendo? Sua voz tremeu e a sala ficou em completo silêncio, todos à espera de uma resposta. Luana tem um passado que a liga a algo muito mais sombrio do que você imagina. E seu filho? Ele. A mulher hesitou. Precisava de coragem para continuar. Ele não é a única vítima nesta história. Você vai descobrir que o que parece ser amor entre eles é, na verdade, uma mentira bem elaborada. Maria mal conseguia respirar. O que você está dizendo? Seu coração batia forte. A dúvida pulsava dentro dela. Justo quando a tensão aumentava, uma explosão alta ecoou pela casa. Todos se voltaram para a porta, que estava balançando sob a força do impacto. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que estava acontecendo? Os policiais imediatamente puxaram suas armas e, em um piscar de olhos, a sala virou um caos.
Maria se agachou instintivamente, seu coração batendo descontroladamente. Luana, agora pálida e assustada, gritou: Não, não! Isso não pode estar acontecendo! Precisamos de cobertura. Um dos policiais chamou, enquanto olhava nervosamente pela janela. Tem alguém lá fora! A multidão na sala, antes cheia de tensão e interrogativos, agora estava misturada a gritos e barulhos de gente correndo. No meio da confusão, Maria avistou um rosto familiar na rua. Seu filho, André, correu em direção à casa, pálido como um fantasma, sem entender o que estava acontecendo. O que você está fazendo aqui? Maria gritou, tentando ignorar o medo crescendo dentro dela. André olhou para a mãe com os olhos arregalados, claramente aterrorizado. Eu não sei, mãe. Luana me disse que você estava em perigo. Luana olhou para André, uma mistura de culpa e pavor misturada em seu olhar. Você não devia ter vindo, ela gritou. Eles estão vindo atrás de mim. Quem está atrás de você? Perguntou Maria, sua voz cheia de desespero. Nesse instante, a mãe de Luana soltou um grito agudo e todos os olhares se voltaram para ela. Está vendo? É isso que eu queria evitar. Então, enquanto as portas tremiam devido ao tumulto lá fora, um homem mascarado arrombou a entrada da casa. O momento congelou. Ele entrou, a aura que o cercava era de pura maldade. Maria sentiu o céu desabar. O homem simplesmente apontou para Luana. Você me deve, filha. É hora de pagar suas dívidas. A declaração ressoou em meio ao caos como um trovão, e Maria percebeu que a vida de todos estava prestes a mudar drasticamente. As cartas estavam na mesa, mas a verdade ainda era um enigma. O que mais estava por trás da devoção de Luana por André? E que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Maria, com seu coração acelerado e a mente girando, sabia que o que viesse pela frente seria o mais difícil de se enfrentar. Uma tempestade estava se formando e ela estava no centro, à espera do que viria. A tensão na sala era palpável. O homem mascarado, com os olhos frios como gelo, olhava para Luana. Você me deve, filha. É hora de pagar suas dívidas. A raiva e a confusão dominavam Maria, mas deixou escapar um grito estrangulado. Quem é você? O que ele está falando? André, ainda parado, gelou ao ouvir a frase ameaçadora. O homem se virou para Maria, seu olhar penetrante como facas. Ela não contou a você, a velha ingênua? A voz dele era grossa, cheia de desdém. Luana se envolveu em coisas que a levaram a esse momento. E você, minha cara, é só um peão nesse jogo. Maria sentiu o chão desabar sob seus pés. Luana, você está envolvida com ele? O que você fez? O pavor misturava-se com a raiva, enquanto Luana parecia ter perdido a capacidade de resposta, seu olhar se desviando. Não é o que você pensa, Maria, balbuciou Luana, mas o desespero em sua voz era palpável. Eu não tive escolha. Maria queria gritar. Não tive escolha! Você trouxe isso para minha casa! A sala
se encheu de murmúrios e olhares acusatórios, os policiais em volta lentamente se movendo, prontos para agir. Se você não pagou as suas dívidas, então sua família vai arcar com as consequências, o homem declarou. Seu tom era um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Maria não conseguia articular palavras. Tudo ao seu redor girava e ela lutava para se manter centrada. Eu não vou deixar vocês machucarem minha família, gritou André, tomando coragem. Mas o homem mascarado apenas riu, uma risada que gelou o sangue de todos no ambiente. Sua família? Você é o quê? Um filho que nada sabe? Acha que pode proteger alguém quando não sabe nem onde está se metendo? O estrondo A entrada da casa ecoou novamente. Maria olhou através da porta. Seu coração batia de forma frenética. Outras figuras surgiram e não eram amigos. O clima de perigo se intensificou e Maria sentiu o desespero como uma sombra negra. Eu não sei quem você pensa que é, mas não vai levar nada daqui. A mãe de Luana interveio, a determinação estampada em seu rosto. Instantaneamente, o homem virou a atenção para ela. E você, por que não ensinou sua filha a se manter longe de problemas? Se a vida dela miséria é culpa sua, então você merece a dor que isso traz. Ele respondeu com um sorriso maligno. Luana soltou um grito, desmoronando. Basta! Chega! E em um movimento arriscado, se atirou contra o homem. O impacto foi insano. Ambos caíram no chão em uma luta visceral, enquanto Maria e André observavam, sem acreditar. Os policiais não hesitaram. Todo mundo no chão! Gritaram, enquanto se preparavam para intervir. A sala virou um campo de batalha instantâneo, com gritos e empurrões. O cheiro de medo e suor preenchia o ar, enquanto a luta se desenrolava. Mas, antes que alguém pudesse fazer algo, uma explosão. O barulho reverberou e fez todos pararem. Todos olharam para a janela, onde uma nuvem de fumaça se acumulava, trazendo um som emprestado de caos. Não pode ser, Maria sussurrou. Em um momento, uma figura conhecida surgiu na fumaça. Seu coração congelou e uma sensação de desespero tomou conta. André! A pergunta saiu da sua boca, mas o estrondo da porta, arrombada por um grupo de homens, enlouqueceu a situação. No meio da confusão, André olhou para Maria, os olhos brilhando com algo que não era apenas medo. Mãe, você não entende. Eu estou envolvido. E o chão desapareceu sob seus pés mais uma vez. Maria mal conseguia respirar. A revelação de que seu filho, por quem lutou tanto, tinha segredos tão profundos. Você o quê? Ela gritou, a dor transbordando. O que realmente estava acontecendo à sua família? As peças estavam se juntando de uma maneira que não fazia sentido. Eles vieram atrás de mim, mãe. Eles têm algo que precisam. André gritou em desespero, apontando para Luana, que ainda litava no chão. E agora eu sou a pessoa que pode resolver isso. O caos continuava. Maria estava confusa, perdida entre as revelações e o desespero. A luta ainda rolava, os policiais tentando controlar a situação. Mas o olhar desesperado de André a desarmou. A verdade estava se revelando em camadas,
e cada uma mais devastadora que a anterior. Mas o que mais iria acontecer naquela sala, naquele dia? O que mais estava escondido sob a superfície? A batalha ainda não tinha terminado e a tempestade se intensificava. A tensão na sala era palpável. O homem mascarado, com os olhos frios como gelo, olhava para Luana. Você me deve, filha. É hora de pagar suas dívidas. A raiva e a confusão dominavam Maria, mas deixou escapar um grito estrangulado. Quem é você? O que ele está falando? André, ainda parado, gelou ao ouvir a frase ameaçadora. O homem se virou para Maria, seu olhar penetrante como facas. Ela não contou a você, a velha ingênua. A voz dele era grossa, cheia de desdém. Luana se envolveu em coisas que a levaram a esse momento. E você, minha cara, é só um peão nesse jogo. Maria sentiu o chão desabar sob seus pés. Luana, você está envolvida com ele? O que você fez? O pavor misturava-se com a raiva, enquanto Luana parecia ter perdido a capacidade de resposta, seu olhar se desviando. Não é o que você pensa, Maria, balbuciou Luana, mas o desespero em sua voz é palpável. Eu não tive escolha. Maria queria gritar. Não tive escolha? Você trouxe isso para minha casa? A sala se encheu de murmúrios e olhares acusatórios. Os policiais em volta, lentamente se movendo, prontos para agir. Se você não pagou as suas dívidas, então sua família vai arcar com as consequências, o homem declarou. Seu tom era um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Maria não conseguia articular palavras. Tudo ao seu redor girava e ela lutava para se manter centrada. Eu não vou deixar vocês machucarem minha família, gritou André, tomando coragem. Mas o homem mascarado apenas riu, uma risada que gelou o sangue de todos no ambiente. Sua família? Você é o quê? Um filho que nada sabe? Acha que pode proteger alguém quando não sabe nem onde está se metendo? O estrondo da entrada da casa ecoou novamente. Maria olhou através da porta. Seu coração batia de forma frenética. Outras figuras surgiram, e não eram amigos. O clima perigo se intensificou, e Maria sentiu o desespero como uma sombra negra. Eu não sei quem você pensa que é, mas não vai levar nada daqui. A mãe de Luana interveio, a determinação estampada em seu rosto. Instantaneamente o homem virou a atenção para ela. E você? Por que não me ensinou? Sua filha se manter longe de problemas? Se a vida dela miséria é culpa sua, então você merece a dor que isso traz. Ele respondeu com um sorriso maligno. Luana soltou um grito, desmoronando. Basta, chega! E em um movimento arriscado, se atirou contra o homem. O impacto foi insano. Ambos caíram no chão em uma luta visceral, enquanto Maria e André observavam sem acreditar. Os policiais não hesitaram. Todo mundo no chão! Gritaram enquanto se preparavam para intervir. A sala virou um campo de batalha instantâneo, com gritos e empurrões. O cheiro de medo e suor preenchia o ar, enquanto a luta se desenrolava. Mas antes que alguém pudesse fazer algo, uma explosão. O barulho reverberou e fez todos pararem. Todos olharam para a janela, onde uma nuvem de fumaça se acumulava, trazendo um som emprestado de caos. Ai, não pode ser, Maria sussurrou. E em um momento, uma figura conhecida surgiu na fumaça,
Seu coração congelou e uma sensação de desespero tomou conta. André? A pergunta saiu da sua boca, mas o estrondo da porta, arrombada por um grupo de homens, enlouqueceu a situação. No meio da confusão, André olhou para Maria, os olhos brilhando com algo que não é apenas medo. Mãe, você não entende, eu estou envolvido. E o chão desapareceu sob seus pés mais uma vez. Envolvido em quê? Maria gritou, a dor transbordando. O pânico tomou conta quando ele finalmente soltou a verdade. Eu sou o líder de uma gangue. As palavras explodiram na sala como um tiro. Todos ficaram paralisados. Luana, ainda agarrada ao homem mascarado, soltou um grito. O que você está dizendo, André? Eu não queria que você soubesse. Eu pensei que poderia sair disso, que você e eu poderíamos ter uma vida normal. Mas agora, o mundo de Maria estava desmoronando em torno dela. O quê? Você estava se aproveitando de tudo isso desde o início? Maria mal conseguia processar. A verdade, como um golpe, a deixou sem ar. E Luana, o que você tem a ver com isso? Ela não sabia. André implorou. A sua voz estava cheia de desespero. Luana olhou para ele, confusa. Mas o homem mascarado sorriu maliciosamente. Ela sabia sim. Atraí você, sua mãe. O plano sempre foi expô-los. Agora o que vamos fazer com vocês dois? No instante em que o homem se virou, um dos policiais se aproximou cautelosamente, mas a tensão explodiu. Uma nova luta começou, mas as repercussões estavam apenas começando. Maria, com seu coração partido, teve apenas um pensamento. Tudo o que ela acreditara sobre sua família, sobre seus filhos. Era uma ilusão, mas logo um pânico ainda maior tomou conta. Como ela colocaria um fim nisso? Como a vida dela, a vida da sua família inteira, havia ido do doce ao amargo tão rapidamente. Enquanto as vozes e movimentos se multiplicavam, Maria observava a sala se encher de caos, sem conseguir compreender que um novo e traiçoeiro enredo estava se desenrolando diante dela. E com isso, sua vida nunca mais seria a mesma. O caos na sala era ensurdecedor. O homem mascarado e Luana se contorciam no chão, enquanto os gritos dos policiais ecoavam como um chamado à ação. Maria ficou paralisada, o choque das revelações ainda reverberando em sua mente. Ela olhava para André, com a esperança de que ele, de alguma forma, pudesse salvar a situação, mas as palavras dele ecoavam, repetidas em sua mente. Eu sou o líder de uma gangue. Mas antes que pudesse processar a gravidade daquilo, um som alto interrompeu tudo. O vidro da janela se estilhaçou e uma fumaça espessa começou a entrar pela sala. Uma explosão, um estrondo ensurdecedor que fez todos recuarem. Maria, com o coração acelerado, sentiu o medo a tomar, o pânico se espalhando entre os presentes. Logo, uma figura encapuzada apareceu na entrada da fumaça, e algo dentro de Maria se quebrou. Não! Ela gritou, seu instinto a empurrando para a frente. André, cuidado! Mas, para sua horror, a figura que surgia não era um desconhecido. Era Pedro, o pai de André.
o homem a quem Maria não via há anos. Ele havia desaparecido quando André era apenas uma criança. Os olhos de Maria se arregalaram enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Como ele estava aqui? E mais importante, por que estava neste caos? Eu disse que ia cuidar de você, André! Pedro gritou, movendo-se pelo espaço como um trovão. Ele lançou um olhar feroz para Luana, que ainda presa em luta com um homem mascarado. Você não vai se sujar com essas coisas, não com uma mulher como essa. Os policiais pareciam tão confusos quanto Maria. Ninguém sabia exatamente como reagir. Era um turbilhão de emoções. Maria, uma dança entre a alegria e o medo. O que isso significava para seu filho? Como Pedro poderia aparecer neste momento tão crítico? Pai! A voz de André era um misto de incredulidade e raiva. Onde você estava? Você não pode simplesmente aparecer assim. Eu vim salvar você, Pedro respondeu, quase gritando. Esse não é o seu lugar, André. Luana, ela foi a causa de todos os seus problemas. Ele apontou agressivamente para Luana, que parou de lutar e olhou ao redor, estranhamente calma em meio ao caos. Maria percebeu algo nas feições de Luana. Um sorriso débil, um olhar que falava mais do que palavras. A tensão na sala aumentou. O homem mascarado se aproveitou do momento de distração e se virou para Pedro, confiscando a atenção. Você não vai levá-lo a lugar nenhum. O que você sabe sobre o que está acontecendo aqui? A luta parecia não ter fim. Os policiais estavam em conflito, com ordens sendo dadas, enquanto o barulho se intensificava. E Maria, cercada de incertezas, começou a juntar as peças. Quantas verdades ainda estavam escondidas? A tensão era palpável, as emoções à flor da pele. Ela olhou de André para Luana, depois para Pedro. O tempo parecia parar. O que estava acontecendo com sua família? Mas antes que pudesse encontrar as palavras, Pedro, em um movimento rápido, levantou a mão. Chega! Não mais segredos! O ar ficou pesado com a declaração dele. Luana, você tem que entender. Luana? Parte de tudo isso, a tensão e a incerteza preencheram o ambiente. André, com um olhar perdido, tremeu. O que você está dizendo, pai? O que você sabe? Então você já sabe, não é? Luana olhou para ele com um olhar que Maria nunca tinha visto. O que isso significava? A sala agora girava em torno da revelação que ainda pairava no ar. Uma sombra que se aproximava, mas ainda não se materializava. Pedro se virou para Maria, olhos cheios de desespero. Você não pode deixar que isso chegue ao fundo. A verdade, Maria, a verdade vai destruir tudo. E você não vai conseguir proteger o que não conhece. Maria estava perdida, confusa. O que mais estava oculto? O que mais Pedro sabia e não estava dizendo? A sala, uma vez cheia de vozes e confusão, agora estava quieta, com o peso da revelação pesando sobre todos. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O nó na garganta de Maria se apertou. A única coisa que ela sabia era que estava no centro de um furacão. E cada segundo que passava parecia carregar mais segredos que poderiam devastar tudo o que ela amava.
Ela olhou para cada um deles, esperando pelas respostas. Mas a única certeza era que nada seria como antes. O nó na garganta de Maria se apertou. A sala estava silenciosa, mas um peso imenso pairava no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Pedro, pai de André, olhava para a multidão, uma mistura de raiva e desespero em seu olhar. Precisamos conversar, gritou ele, e todos na sala tremeram. As portas ainda balançavam com o eco da explosão, mas agora todos prestavam atenção em Pedro. O homem mascarado, que antes parecia ter controle da situação, agora hesitou. Sobre o quê? Ele retrucou. Sobre tudo! Gritou Pedro. Sobre a razão pela qual Luana está aqui e tudo o que envolve nossa família. Maria não conseguia entender. Você sabia de tudo isso, Pedro? Por que não voltamos antes? As palavras saíram mais como um sussurro. O desespero no olhar dela arrastava tudo para um beco sem saída. Mas antes que Pedro pudesse responder, havendo um momento de hesitação, Luana puxou a mão de Pedro e, como se tivesse feito o movimento mais natural do mundo, disse: Pai, você não pode deixá-los ver. As palavras dela cortaram Maria como uma faca. Pai? O rosto de Pedro se contorceu em uma expressão que misturava dor e fúria. Você está brincando comigo, Luana. Ele se virou, o olhar fixo na filha. Se você é mesmo minha filha, precisa me dizer a verdade. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Maria sentia seu coração acelerar. Como assim, filha? Luana tinha apenas um sorriso amargo nos lábios. A verdade é que eu sou, e precisamos discutir isso aqui mesmo. Pedro hesitou. Surpreso, o homem mascarado preparava-se para atacar, mas a sala estava tensa demais. Todo mundo se movia, mas nenhum gesto importava. Você se lembrou? A voz de Pedro saía de forma entrecortada. Eu pensei que você estivesse perdida para sempre. Ele avançou em direção a Luana, os olhos ardendo em uma combinação de amor e raiva. A sala parecia inchada de emoções. Eu estava, Luana gritou descontrolada. Fui sequestrada e com você fora da minha vida. Eu não sabia como me proteger. Eu entrei nessa porque não tinha outra escolha. E de repente, tudo fez sentido. E tudo desmoronou. Maria sentiu o chão sob seus pés desabar. O homem mascarado, agora pálido, balançava a cabeça em descrença. Você é a chave para um problema bem maior, Luana. Eu sempre soube. Nesse instante, Luana se virou para o homem. Então você sabia todo esse tempo? Eu não posso ser parte desse jogo. As emoções dela transbordavam, uma mistura de revolta e fadiga. Eu só queria ser normal. Pedro, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de Luana. Eu prometo que vamos resolver isso. Temos que contar tudo para eles. Ele olhou ferozmente para Maria e André. Precisamos nos unir agora. E não podemos deixar que eles ganhem este jogo. Ao fundo, o tumulto aumentava. As vozes dos policiais ecoavam, mas ninguém as ouvia. Era como se um imenso mar de segredos estivesse prestes a se romper. E a única coisa que Maria sentia era o pânico começando a fazer cócegas no seu estômago. E se isso não acabar bem? Maria perguntou. Sua voz
mal acima de um murmúrio. O que vai acontecer com a gente se tudo isso sair dos trilhos? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas todos pareciam tão focados na nova realidade que mal se importavam. E nesse momento, a porta da sala foi arrombada com força. Mais homens entraram, todos armados, com olhares fixos na cena em frente. O que estava acontecendo? A confusão se transformou em desespero. Maria sentiu que a vida dela nunca mais voltaria a ser a mesma. Cada um tinha seus segredos e todos estavam prestes a serem revelados. As vozes aumentaram em um coro de gritos e o caos se intensificou. Então, em uma fração de segundo, tudo escureceu. O que era realidade agora era um pesadelo. Enquanto Maria tentava entender o que acontecia, um grito cortou o ar. É hora da verdade. Alguém gritou e a sala explodiu em uma explosão de luz. Maria deu um passo para trás, a mente girando. O que aconteceria agora? Quem realmente eram aquelas pessoas? E qual verdade todos estavam escondendo? Ela não sabia, mas no fundo, a única certeza que tinha é que estava prestes a descobrir o mais profundo e devastador segredo que sua família poderia carregar. Uma reviravolta ainda mais chocante pairava no ar. E ela estava prestes a ser envolvida nela. O nó na garganta de Maria se apertou. O ar estava pesado e a tensão encurralava todos na sala. Pedro olhava para Luana, como se estivesse tentando unir todas as peças do quebra-cabeça em sua mente. Maria sentia o caos ao seu redor, um redemoinho de emoções. Como tudo chegara até ali. Sua família, uma vez doce e tranquila, agora mergulhada em sombras. Precisamos unir nossas forças, Pedro repetiu, a voz firme. Mas Maria estava cética. O que mais ele poderia esconder? Luana olhou para o pai, seus olhos carregando uma mistura de esperança e desespero. Pai, por favor, não deixe que isso acabe mal. A tensão se tornou palpável. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. E então, o homem mascarado levantou a mão. Basta, chega de joguinhos. O que você sabe, Luana? A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos nela, esperando uma resposta. Maria respirou fundo, pronta para gritar, mas as palavras falharam. Luana hesitou, como se estivesse em uma encruzilhada. Eu tentei te proteger, começou ela, mas Pedro a interrompeu. Proteger de quê? Do que você está realmente fugindo? A voz dele estava carregada de urgência. O homem mascarado riu. Uma risada profunda cheia os olhos, como se estivesse se preparando para uma grande revelação. Não é assim que funciona. Eu não escolhi isso. Foi nesse exato momento que um barulho estrondoso irrompeu da entrada da sala. As portas voaram para trás, como se uma onda tivesse varrido tudo ao seu redor. 4 homens armados entraram, prontos para a ação. A sala explodiu em gritos, e Maria se encolheu, o coração batendo forte. O caos tomou conta. Os policiais gritaram ordens. E Maria sentiu que estava em um filme de ação. Todo mundo no chão! Um deles gritou, mas ninguém ouviu. Em meio à confusão, Pedro se virou para Luana.
Por que você não disse tudo antes? Que relação você tem com eles? Os homens armados deixaram o campo aberto depois de secar a área à sua volta. Luana olhou para os armados, horror refletido em seu rosto. Não, não, eles não podem fazer isso. Eles não vão me levar. A expressão dela mudou. Um medo profundo se apoderou dela. Acho que é hora de revelar a verdade, disse um dos homens armados, e o olhar que trocou com Luana deixou todos congelados. Você sabe muito bem quem somos, e a verdade vai doer, Luana. Se você não falar, eu sou obrigado a fazer alguém falar por você. Maria não estava entendendo. O que estava acontecendo? Luana era a chave de algo maior e mais sombrio. De repente, tudo à sua volta começou a girar, como se o chão estivesse prestes a desmoronar. E então, a voz forte, impositiva do líder dos homens armados cortou através do caos. Luana, você é uma traidora e sabe disso muito bem. Você me prometeu lealdade e agora está aqui, quebrando todas as regras. Sua raiva era palpável, sua presença é intimidadora. Não, eu não sou! Luana gritou. Mas ainda assim, as palavras perderam o poder ao serem ditas. Eu tô presa entre duas famílias, dois mundos. A confusão aumentou. E Maria, em seu desespero, levantou-se. De que você está falando? O que você realmente é? Ela é minha filha bastarda, o homem armado declarou sem hesitar. O impacto das palavras a pegou, desprevenida. Maria sentiu o pânico tomar conta, a sala girar em volta dela. Luana era filha de alguém tão controverso? Pedro olhou para Luana, júbilo e horror misturados em seu olhar. O quê? Você sabia? Você sabia disso tudo, Luana? E tudo desmoronou. O caos aumentou, as vozes na sala se misturando em um clamor confuso. Maria sentiu o chão ceder sob seus pés. O homem de máscara riu, um sorriso maligno no rosto. Agora a verdade vem à tona. E vocês todos vão enfrentar as consequências. A conexão, a trama que parecia fazer sentido, estava agora mais grotesca do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava escondido? Quais segredos ainda se ocultavam naquela sala? Maria não sabia, mas a verdade estava prestes a desenterrar mais do que podiam suportar. Uma tempestade se aproximava e ninguém estava a salvo. O caos tomou conta da sala. As vozes se misturavam em um turbilhão de gritos e confrontos. Maria estava em estado de choque. As palavras do homem mascarado ecoando em seus ouvidos. Filha bastarda. Luana olhou para o pai, os olhos lacrimejando. Não, não é possível. Pedro, ainda segurando a mão de Luana, sentiu o peso da revelação. O homem, por outro lado, ficou mais ousado. A verdade não mente, ela é meu legado. Sua voz carregava uma malícia que gelava o sangue. Eu nunca quis isso, nunca pedi por essa vida. Luana gritou, mas o desespero em sua voz era palpável. Ela se virou para Maria, como se buscasse abrigo. Por favor, acredite em mim. A angustiante cena estava se desenrolando diante de Maria e ela sentia o estômago revirar. Cada segundinho a mais deixava as emoções mais intensas. Como você pôde se envolver com isso?
Ela sussurrou, mas antes que a situação pudesse escalar, um dos homens armados disparou um tiro para o alto. O som ecoou pela sala. E a confusão se transformou em um súbito silêncio. O medo era palpável. Acho que é hora de decidir, ele disse, olhando cuidadosamente para Luana e Pedro. André, que estava parado em um canto, finalmente reagiu. Se você machucar minha mãe ou minha namorada, você vai ter que passar por cima de mim. Ele estava tremendo, mas sua coragem era uma pequena luz na escuridão. Maria ficou surpresa e orgulhosa. Ali estava seu filho, não o gangster que ela temia, mas um filho disposto a proteger sua família. Você realmente acha que pode nos proteger, garoto? O homem mascarado riu, mas André não se deixou abalar. Sim, e posso proteger todos nós. Juntos somos mais fortes. No fundo, Maria sentiu um nó se desfazer. A força que emanava do filho parecia dissipar um pouco do medo que sufocava o ambiente. Mas Luana estava longe de se sentir segura. Não deixem que isso termine assim. Precisamos de um plano. Ela olhou. Para todos, buscando consenso enquanto o homem armado balançava a cabeça, decidindo como reagir. E nesse momento crucial, Pedro viu uma oportunidade. Se você diz que ela é sua filha, você pode muito bem querer protegê-la. Podemos chegar a um acordo. Ele estava tentando apelar à lógica do homem. Vamos resolver isso aqui e agora. O homem mascarado baixou a arma, mas não sua guarda. Um acordo? O que você propõe? A tensão na sala era palpável. Pedro percebeu que estavam no fio da navalha. A sala estava cheia de respirações contidas enquanto ele pensava. Deixa sair e nos deixe em paz. Senão você vai ter que lidar com as consequências de lidar com uma família unida. E naquele momento mágico, cada um dos presentes percebeu que, apesar dos segredos e das verdades ocultas, o amor pela família era mais poderoso que o medo. O homem mascarado hesitou e todos sentiram isso. Em um movimento que parecia uma eternidade, ele finalmente concordou. Está bem, peguem suas coisas e saiam, mas não se esqueçam, eu vou voltar. Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou André. Eu te amo, filho. Não importa o que aconteça, nós vamos enfrentar isso juntos. Luana se aproximou de Pedro, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, pai. Sinto muito por ter te decepcionado. E pela primeira vez, Pedro sorriu, uma espécie de alívio permeando o ambiente tenso. Enquanto eles saíam, Maria olhou para trás. A sala ainda carregando ecos de tudo que aconteceu. Havia um toque de esperança no ar, mas a incerteza persistia. O que ainda estava por vir? Você precisa se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que preparamos com tanto carinho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e pedir mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.